Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Carlos de Souza, com o tema Ecologia e Espiritismo. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, olá, minha irmã, olá, meu irmão, ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Fraternal, internautas, aonde vocês estiverem, estamos nós aqui muito felizes com a oportunidade de falarmos da nossa doutrina, falarmos da doutrina dos Espíritos. Um estudo que temos a oportunidade de realizar a todo instante para poder compreender e entender o que nós estamos fazendo aqui na Terra, o que o nosso espírito está tendo a oportunidade de evoluir. Temos absoluta certeza que não viemos aqui simplesmente para passar o tempo. Nós viemos aqui para evoluir. E para evoluir, nós temos que estarmos o tempo todo buscando praticar e executar as palavras que o nosso Mestre Jesus nos deixou e nos ensinou. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. A todo instante, nós temos a oportunidade de realizarmos esses estudos e, através dessa palavra do nosso Mestre Jesus, que amarás a teu próximo como a ti mesmo, nos leva a uma reflexão. Quando eu recebi da Federação Espírita esse tema, Ecologia e Espiritismo, a princípio eu fiquei meio que sem entender, porque na minha ignorância eu não entendia o que ecologia e espiritismo tinha a ver um com o outro e, principalmente, aonde encontrar informações e subsídios dentro da nossa doutrina, dentro das informações que o nosso irmão Allan Kardec nos deixou. Mas, como nada acontece por acaso, eu fui exatamente encontrar todo o estudo dessa nossa palavra, dessa doutrina, dessa palavra sobre o tema que estamos agora estudando, que é a ecologia e espiritismo, que é o meio ambiente. Exatamente essa palestra, quando eu fui solicitado a fazer, era naquela semana do meio ambiente, e aí eu fui buscar e encontrei algumas informações. O que me chamou a atenção é que, a princípio, nós costumamos simplesmente a falar sobre meio ambiente na época da Semana do Meio Ambiente. E não passamos muito mais, isso não é mais uso, não é mais algo que se discute durante o restante do tempo. A gente passa a ter outras preocupações e deixamos essa palavra, esse tema, este estudo, mais a cargo daquelas pessoas que são mais destinadas ou são mais incumbidas ou que buscam mais estudar sobre o assunto. Mais uma vez eu venho aqui fazer um depoimento em cima desse tema meio ambiente. Na década de 1993, 94, eu tive a oportunidade de trabalhar numa rádio aqui na região do ABC. Participei da fundação, da montagem da FM 97, que hoje é a Rádio Energia 97. E naquela época é uma rádio alternativa, tinha uma série de programas diferenciados. E tínhamos um programa que era da revista Trip, uma revista dedicada e voltada ao mundo do surf. E o apresentador, eu me lembro muito bem, o editor Paulo Lima, era uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, e a boa parte do programa era gravado
como é hoje aqui a nossa palestra, mas naquela época não era tão comum se gravar programas, era mais em função de várias equipes que vinham se apresentar, várias pessoas que se apresentavam, então não dava para todo mundo estar presente no mesmo dia, então a gente gravava para que outras pessoas pudessem participar. E um dos quadros que acontecia naquela época era que um engenheiro, um rapaz novo, jovem até, formado, engenheiro ambientalista, que na época não era tão comum, e ele fazia um quadro chamado Poluição Zero. E eu confesso a todos que, na minha ignorância, eu achava até um pouco de exagero por parte dele, a maneira como ele falava sobre a questão do meio ambiente. E ele tratava muito bem sobre a questão da poluição, da questão do meio ambiente, e ele falava muito no sentido de que deveríamos estar preocupados em cuidar do planeta, em cuidar de todo o lugar onde nós vivíamos. E tínhamos, antes dele até fazer esse programa, que era muito bem elaborado, na época a gente se reunia, eram todos jovens, a gente até achava um pouco engraçado, exagerado a maneira como ele falava. Eu me lembrava que tinha tido aqui em São Paulo, uma época, uma campanha, se não me engano, acho que era da Prefeitura de São Paulo, que era o Sugismundo. Era uma pessoa que andava, exatamente um desenho que tinha, para que pudesse as pessoas terem cuidado em não jogar coisas na rua, coisas no rio. E aí já existia também naquela época a campanha da limpeza do rio Tietê. Mas, a princípio, isso era algo totalmente longe, distante da gente, a gente não estava nem preocupado com isso. Então, isso tudo passava batido, era mais uma questão de uma conversa na base da brincadeira que a gente acabava levando o assunto. Mas, quando surge a oportunidade de fazer esse tema Ecologia e Espiritismo, eu fui buscar, dentro da nossa doutrina, alguém que realmente estudasse e falasse muito sobre esse tema. E encontrei exatamente este livro, Espiritismo e Ecologia, do nosso irmão e amigo André Trigueiro, um jornalista, uma pessoa muito dedicada ao meio ambiente, um palestrante espírita de primeiríssima qualidade e que fala com conteúdo de tudo aquilo que ele estuda, que ele vem há muito tempo trabalhando e se dedicando. Então, eu gostaria de dizer a vocês que a nossa palestra, a nossa conversa de hoje, ela é baseada especificamente, baseada praticamente em todo esse ensinamento que ele coloca nesse livro, e não somente nesse livro, também nas suas palestras, nos seus programas que ele tem na televisão, no rádio, falando sobre o meio ambiente. E até então, eu não tinha essa ligação de ecologia e espiritismo. Mas quando a gente começa a refletir e a entender a importância do planeta, a importância do local aonde estamos, começamos a perceber e a entender de que é fundamental que estejamos cuidando, que estejamos trabalhando para que aonde nosso corpo, onde nosso espírito está, seja um lugar perfeito, ou o máximo possível de perfeição, para que ele possa ter a oportunidade de evoluir. E a palavra ecologia, ela vem de oikos, grego, né, que quer dizer casa, e logos significa estudo de. Então, ecologia quer dizer estudo da casa, estudo da onde nós moramos, né? E o naturalista alemão Ernst Haeckel, ele deixa uma frase que é fundamental para que a gente possa perceber e entender da ecologia, que é o estudo dos organismos em sua casa. Quer dizer, nós estamos realmente tendo que nos preocupar, nos dedicar, não somente à questão do nosso lado, do cuidado do nosso espírito, da nossa evolução espiritual, mas também aonde nós estamos, porque nós somos espíritos animando corpos e não corpos animando espíritos, como disse muito bem o nosso irmão André Luiz.
No nosso livro A Gênese, de Allan Kardec, nós encontramos exatamente essa frase. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Exatamente isso nos demonstra Kardec, em 1850, quando ele escreveu a Gênese, a doutrina, ele compilou toda a nossa doutrina. Naquela época, não existia esse termo de ecologia, não existia esse termo, essa preocupação com o planeta. Mas, se nós vamos buscar dentro da nossa doutrina, nós encontramos já aquilo que os espíritos gostariam que nós pensássemos, que nós cuidássemos, que é da terra, da casa aonde o nosso espírito está habitando. Então, dentro dessa nossa do tema Ecologia e Espiritismo, nós encontramos na questão 540 do Livro dos Espíritos a seguinte frase: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, tudo na natureza tem um sentido, tudo se encadeia, nada existe em absoluto por o acaso. E na questão 94 do Livro dos Espíritos, existe a pergunta: de onde o espírito tira o espírito o seu invólucro semimaterial, que é o perispírito? Ele tira do fluido universal de cada globo. Aonde ele está? De cada globo. É daí onde o espírito tira o seu fluido para poder viver, para poder evoluir. Então, quando a gente começa a entender e a pesquisar e a estudar aquilo que os espíritos já nos passaram, nós percebemos que dentro da nossa doutrina nós temos todos os passos para poder seguir e manter uma tranquilidade, uma equanimidade na nossa vida, tanto material quanto espiritual. E dentro desse único tema, nós podemos pensar da seguinte forma: a humanidade. A humanidade, a palavra homem, é homem, quer dizer palavra. Humus, que vem do latim terra. Então, é o homem na terra. Humanidade é o homem na terra. Que nós temos que estar sempre pensando. Quando nós vamos buscar pelo lado bíblico os estudos, nós encontramos que a primeira criatura no Velho Testamento é Adão. E o nome Adão significa terra fértil. Em hebraico, Adão significa terra fértil. Então, se nós temos a terra, que é o nosso elemento, aonde o nosso corpo, o nosso espírito está fixado, nós precisamos perceber de que, quando nós vamos fazer um exame de sangue, nós encontramos o que no exame de sangue? Ferro, zinco, cálcio, seleno, fósforo, manganês, potássio, magnésio e outros elementos que vêm da onde? Da terra. Então, nós temos no nosso corpo a terra. Então, nós temos que estar o tempo todo cuidando do nosso corpo. A vida no planeta, nas águas salgadas, ela começa nas águas salgadas e quentes dos mares. A vida começa nas águas salgadas e quentes dos mares. E aonde? O feto. Aonde é que nós, como feto, quando o nosso espírito começa a encarnar, ele fica onde? Na gestação, ele fica dentro do líquido amniótico, que é a água, faz parte exatamente do início da nossa vida. O início onde o espírito começa a se desenvolver. E um outro elemento que é fundamental para a nossa existência é o ar. O ar é o elemento mais urgente para a nossa existência. Nós podemos passar vários dias sem ingerir algum alimento sólido e no menor número de dias sem um elemento líquido também. Mas apenas
poucos instantes sem o ar, nós desencarnamos. Então, o cuidado que nós temos que ter com cada elemento que nós encontramos de forma gratuita, de forma limpa, livre no nosso planeta, que está intimamente ligado ao nosso corpo físico, que é o nosso corpo físico, ele é exatamente o depósito, aonde o nosso espírito, né, é o ponto principal do nosso espírito, para que ele possa estar ligado aqui na Terra, é através do nosso corpo. Então ele precisa e necessita de todos esses elementos para que ele possa estar se equilibrando, se mantendo aqui na Terra. Então, continuando nossos estudos, nós continuamos a compreender e perceber de que temos que participar a todo instante da evolução. Então, nós encontramos na nossa evolução a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela faz parte, ela é necessária para a evolução do homem. Ela é a transformação dos desejos. Mas nós precisamos também tomar muito cuidado com a nossa sociedade de consumo. Tudo aquilo que existe, o que surge em nosso planeta é fundamental para a nossa evolução, é fundamental para a nossa vida. Mas nós precisamos perceber de que nós precisamos saber dosar aquilo que temos como uso e aquilo que temos como excesso, aquilo que temos por oportunidade de poder consumir ou aquilo que temos exatamente somente como sonho de consumo. O consumidor detém o poder de realizar, que é o sonho de consumo, mas também ele tem que ter o cuidado com aquilo que consome. No Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação, na pergunta 705, os Espíritos perguntam: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Magnífica pergunta, a resposta dos Espíritos. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. A Terra produz exatamente o necessário para cada qual. Mas, como disse o nosso irmão Mahatma Gandhi, exatamente com essa magnífica frase, a Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Exatamente é isto. Nós vivemos em muitos momentos de nossa vida com a ganância. Não pensamos no bem-estar, não somente nosso, dos outros, mas pensamos principalmente na ganância, na quantidade. Existe aquela preocupação, como é que eu vou fazer amanhã? Então, eu preciso guardar hoje, porque amanhã eu não sei como é que vai estar o meu dia. Eu preciso manter o meu celeiro cheio, porque amanhã eu não sei como vai estar. E esquecemos da grandiosidade do nosso Mestre, da grandiosidade do nosso Pai, que mantém a todos, a cada um o necessário. Mas a ganância do homem faz com que alguns tenham muito e a grande maioria pouco. Continuando o nosso estudo, nós começamos a entender e perceber e a ver de que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Isso todos nós falamos, que Deus realmente é infinitamente bom, justo e misericordioso. Mas esquecemos que nós somos a imagem e semelhança do Pai. E como imagem e semelhança do Pai, temos que cuidar, manter aquilo que Ele criou. E a função do livre-arbítrio que Deus nos concedeu é de conferir a cada ser humano o mérito ou o demérito de suas escolhas, sendo cada um de nós
responsável direto pelo seu próprio processo evolutivo. Temos muito, às vezes, a mania de dizer que se Deus quiser, tudo vai dar certo. Porque Deus não quis, é por isso que eu não encontrei isso. Porque Deus não quis, é que aquilo não aconteceu. Quando começamos a analisar que Deus produz, Deus permite que tudo aconteça exatamente como buscamos, não conseguimos, às vezes, entender de que o nosso livre-arbítrio é que faz com que a nossa ganância esteja acima das nossas necessidades. E esquecemos, em muitos momentos, de nossos irmãos. E vivemos pura e simplesmente só pensando em nós. As escolhas coletivas da humanidade têm determinado a exaustão dos recursos naturais e não renováveis do planeta. São as escolhas dos seres humanos. Nós temos o tempo todo que pensar que estamos cometendo um ecocídio. O ecocídio é em linguagem típica dos mercados. Deus terceiriza e confiou o planeta à tutela dos homens. Mas o ecocídio, eu vou trazer aqui um dado extremamente que eu encontrei antes de realizar essa palestra, fundamental para que a gente possa continuar nesse estudo, que é da Organização Copérnicos, que estuda a Terra. Fevereiro de 2023, teve a maior chuva em 683 ml em 24 horas em Bertioga, onde tivemos muitas mortes, uma destruição avassaladora. Culpamos a natureza, culpamos os governadores, os governantes, por falta de cuidado, de atenção. Sim, cada um deve fazer a sua parte. Mas, o que nós estamos fazendo para que isso não aconteça? Quando nós percebemos que em setembro de 2023 nós tivemos a maior seca da região do Amazonas, e no Rio Grande do Sul, chuvas torrenciais. O que será isso? Não é um ecocídio? Somos nós que somos responsáveis para cuidar desse planeta. Em novembro de 2023, a cidade de São Paulo sofreu um ciclone, algo que não é comum acontecer em São Paulo. Chegamos em determinados lugares a ficar até 6 dias sem energia elétrica. Ok, falhas de empresas que não conseguiram recuperar e cuidar da energia. Sim, devemos ser responsabilizados. Mas temos que pensar que isso é uma situação, é um coletivo. Todos nós temos que cuidar disso. Julho, agosto, setembro de 2023, outubro também de 2023, temperaturas muito acima da média. E segundo essa mesma organização, 2023 poderá ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. 2023 poderá ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Precisamos ter a certeza de que as nossas ações, de forma coletiva, elas realmente refletem em todo o planeta. No livro Após a Tempestade, psicografia de Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles dedica um capítulo inteiro intitulado Poluição e Psicosfera. Essa poluição e psicosfera, ela está o tempo todo. Nós temos que cuidar do ar, porque realmente isso interfere a todo instante na nossa vida. Chico Xavier, em 1971, no Pinga Fogo, ele adverte para o poder que a humanidade possui para modificar a criação de Deus. Chico Xavier adverte que o homem possui o poder para modificar a criação de Deus, mas não no bom sentido. Ele acaba modificando para causar dificuldades. Nós nos encontramos no limiar
de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Nós temos que pensar coletivamente. Nós temos que viver, porque nós vivemos de forma coletiva. Somos seres individuais, mas cada ação, ela reflete de forma coletiva. E nós temos que pensar que teremos que deixar, a Terra vai deixar de ser um mundo de expiação e de provas e expiações para se afirmar como um mundo de regenerações. Onde nós vamos reencarnar? Se nós acreditamos que a Terra deixará de ser um mundo de regeneração e provas, de expiação e provas, para ser um mundo de regeneração, nós vamos reencarnar aonde? Iremos reencarnar na Terra. Porque ainda estaremos passando por todo esse processo. Então temos que pensar nesse planeta, não somente naquilo que vamos deixar para as novas gerações, mas naquilo que vamos deixar para as nossas novas reencarnações, porque nós seremos as novas gerações. Então, mais uma vez, quando eu digo dessa questão do estudo, da ligação do estudo do ecologia e espiritismo, nós começamos a perceber de que a cosmovisão dos povos indígenas nos coloca dentro da natureza. É uma interação absoluta com o Criador e todas as obras das criações. Porque nós temos os nossos irmãos indígenas, eles mantêm um respeito, um amor, sem nenhuma explicação natural, que nós não conseguimos às vezes compreender, mas de forma natural, eles entendem que o mais importante lugar aonde eles vivem é onde eles devem preservar, é a nossa terra. Então nós temos que analisar e olhar, porque eles fazem exatamente esse trabalho de mostrar de que nós estamos destruindo o nosso planeta. Nós estamos destruindo a casa aonde nós vivemos. Na natureza não existe lixo. O lixo é uma invenção do homem. Porque na natureza tudo se recicla. Agora, o plástico é uma invenção do homem. Tudo faz sentido. É necessário, sim. Mas nós temos que saber preservar. Temos que saber como cuidar, como reciclar aquele lixo. E não pura e simplesmente, é um pedacinho de papel, eu vou jogar na rua. É um pedacinho de bala, eu vou jogar na rua. Não estou nem aí. Você vai em qualquer praia. Dia desses, encontrando e conversando com uma pessoa que fez um trabalho chamado até formiguinhas da praia, eles ficam recolhendo bijuterias, coisas que caem na areia. Na Praia Grande, no último feriado de 20 de novembro, normalmente, em média, eles retiram 15 toneladas de lixo da praia. E naquele final de semana, eles tiraram 400 toneladas. 400 toneladas. E ficaram preocupadíssimos como é que será a temporada do verão. Porque nem sempre se consegue limpar e deixar a praia de forma adequada para que o próximo possa usar. Então, nós temos que pensar sempre que se estamos vivendo em um planeta, nós temos que cuidar e zelar. E achamos que é um simples pedaço de papel, uma bituca de cigarro, isso não faz nada. Agora, se todos começarem a exercitar, a fazer esse trabalho de não jogar no chão, e sim no lugar adequado, teremos, não o planeta não vai agradecer, nós mesmos vamos agradecer, porque teremos um lugar melhor para morar. Porque normalmente dentro da nossa casa, nós queremos manter a limpeza, mantemos tudo organizado, cada coisa no seu lugar. Só que eu pego, tiro o lixo e desço, jogo lá na lixeira e esqueço. Não me preocupo com ele, não me preocupo com o que vai acontecer. Só vejo às vezes o caminhão de lixo passando, aqueles caras gritando, correndo, com um trabalho que é extremamente extenuante, maravilhoso, e vou jogando os sacos de lixo ali naquele caminhão que vai rodando. Mas para onde vai tudo aquilo? O que vai ser aquilo? Precisamos
manter vivo esse pensamento de que cada pedaço de lixo que jogamos fora, em algum lugar, ele vai ficar. E nós precisamos saber como fazer com que esse lixo realmente seja algo benéfico e não simplesmente algo descartável e que cause mais problemas. Continuando aqui o nosso estudo, nós entendemos de que a natureza ela é perfeita. A natureza é perfeita. Que retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros, disse o nosso irmão André Luiz no livro Ideal Espírita. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. O meio ambiente começa no meio da gente. O meio ambiente começa no meio da gente. Nós sempre achamos que o meio ambiente é lá fora, é lá do outro lado. Mas não, o meio ambiente, ele começa dentro da gente, ele está em nós. Então, que possamos sempre manter esse nosso meio ambiente de uma forma em que possamos estar sempre pedindo que o nosso Mestre Jesus esteja sempre nos orientando. E eu gostaria de finalizar deixando aqui uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, que diz o seguinte: repara a natureza. Repara a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso para segurá-la. O solo ferido pelo arado é berro milagroso da produção. A árvore 1000 vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões de seixos, pouco a pouco se transforma em grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estatutária, quando não vertem do seio a faiscante beleza do material de ouriçária. Animais humildes, padecendo e ajudando, garante o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentam-lhes a corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza é simples apanágio do homem. Do homem enquanto se refugia desexercido na furna da ignorância. Somente a alma humana, distanciada do conhecimento superior, assemelha-se a um fantasma de angústia, de miséria, de lamentação. Se podes assim observar o patrimônio das bênçãos celestiais no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem por onde passes um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avançares na senda da elevação, encontrar-te-á cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te corará de felicidade inextinguível nos cimos da glória eterna. Emmanuel, por Chico Xavier. Que possamos manter em nossas consciências a certeza de que nós somos o meio ambiente, nós somos a natureza, e que em 2024 consigamos reverter essa situação que o planeta hoje está nos mostrando.
O planeta não está querendo castigar ninguém, muito pelo contrário. Ele simplesmente está mostrando aquilo a que nós fizemos, aquilo que nós deixamos no planeta, aquilo que as nossas atitudes acabaram realizando e conseguindo fazer com que cada vez mais a natureza venha se mostrar de que nós precisamos e devemos cuidar do meio ambiente, não somente do nosso espírito, não somente do nosso bem-estar físico, não somente do nosso bem-estar espiritual, mas também que nós possamos sempre cuidar do nosso bem material, que é o planeta onde vivemos, que possamos manter o respeito e amor por esse planeta e dedicando a ele, a cada momento, sempre um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de cuidado, porque este cuidado estará se transformando em cuidado para nós. Por isso, nosso Mestre Jesus nos disse: amarás a teu próximo como a ti mesmo, e muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.